Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 25 de maio. Hoje a igreja celebra a festa de São Beda o Venerável. Ele foi um monge inglês e viveu de 673 a 735. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, levavam crianças a Jesus para que ele as tocasse e as abençoasse. Mas os discípulos as impediam de chegar até Jesus. Jesus ficou muito irritado com isso e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino dos céus é para elas. E ninguém receberá o reino dos céus se não for como uma criança dessa. E Jesus carregava as crianças, as abraçava e também as abençoava. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando o apóstolo Tiago nos apresentando a necessidade, a validade e a urgência da oração. E ele vai refletir com cada um de nós alguns pontos centrais de uma oração. Por exemplo, dizer-lhe: se está doente, se está enfermo, ore. Se está feliz, use hinos de louvores, cante, agradeça a Deus. Se está muito enfermo, chame um presbítero da igreja para que ele ore e unja com um óleo santo. E se houver pecado na vida da pessoa, será perdoada e Deus concederá também a saúde. E ele continua insistindo: a oração é muito importante. E apresenta então alguns exemplos de uma vida orante, por exemplo, como os profetas, e como que Deus foi mudando as situações em decorrência da oração de intercessão. Por isso ele vai dizer: ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros, ao invés de criticar, de murmurar, ore uns pelos outros. Mas também, se alguém se desviar do caminho, procure orientá-lo, porque aquele que ajuda um irmão que se desviou a recuperar o caminho, também será agraciado. A oração é tudo, mas tudo não é oração. A oração é aquilo que transforma a vida da pessoa. Às vezes não vai transformar a realidade externa, mas vai transformar a vida da pessoa. No Evangelho nós vamos encontrando o capítulo 10 de Marcos, onde ele vai falar de muitos encontros de Jesus, encontros de acolhida de Jesus, e de um modo diferenciado de Jesus de receber. Creio que o verbo central desse texto de Jesus é receber, acolher. O evangelho de ontem, por exemplo, ele já vai colocar um primeiro sinal renovado de acolhimento, de receber os cônjuges, onde ele vai procurar dizer que a mulher é igual ao homem. Ela também tem direitos e deveres. Por isso, quando ele apresenta e vai refletir sobre "e eles chegarão a ser uma só carne", ele está também questionando uma cultura patriarcal, onde a mulher era propriedade do homem e o homem senhor da mulher, e ele vai falar: não, os dois serão uma só carne. Os dois têm a mesma dignidade humana, mas é fácil e necessário que cada um de nós aprendamos a receber, acolher com caridade, com misericórdia e com verdade. Jesus aqui propõe uma nova relação, um novo modo de se relacionar na vida conjugal, um novo modo de ser casal, e eles serão uma só carne, e um só corpo. Hoje, então, agora Jesus vai falar de um outro modo de acolher as crianças. E diz o nosso texto que ele ficou muito irritado, porque os discípulos impediam as crianças de chegarem até ele. Jesus, nós vamos encontrá-lo duas vezes irritado. Por exemplo, quando ele entrou no templo e percebeu que haviam convertido o templo em uma casa de comércio, desvirtuado o sentido simbólico e o valor do templo,
E ele ficou muito irritado e fez um chicote e batia em todos, jogava a mesa dos cambistas no chão, soltava os pombos e os outros animais que estavam sendo vendidos, porque estavam profanando o templo de Deus. Estavam desfigurando o valor do templo de Deus. Agora, nós encontramos Jesus irritado porque os discípulos estão impedindo as crianças de chegarem até ele. Quantas crianças hoje são impedidas de chegarem até Jesus pelos seus pais que não creem, pelos seus pais que não veem mais necessidade de religião, de tal modo que uma grande quantidade de crianças e de jovens hoje estão sendo educadas e criadas de um modo totalmente secularizado, onde para os pais não é mais necessário falar de Jesus, não é mais necessário falar de religião, e às vezes até com boa intenção. Deixa eles crescerem, quando eles crescerem eles escolhem. É o ditado antigo, de boas intenções o inferno está cheio. De tal modo então que nós vamos encontrando Jesus irritado, porque nesse momento também os discípulos estão profanando a dignidade das crianças. As crianças não valiam muito na época de Jesus. Elas não consumiam, não tinham dinheiro para pagar. Elas não podiam ser conduzidas para a guerra. Então elas eram um peso social. Um peso social. E em muitos países as crianças abandonadas, elas também se convertem num grande peso social para a sociedade. E quando elas ganham então a condição de rua, elas ficam invisíveis. Elas deixam de ser crianças e se convertem em marginais, em bandidos, em mau elementos, que precisam ser combatidos. Já não são mais crianças, porque nós somos tão capazes de desfigurar a dignidade humana que aquele ou aquela que vive na condição de rua já não fica não tem mais nome, já não pertence mais à sociedade, fica invisível, fica sem história. Por isso Jesus hoje está dizendo aos discípulos: deixai as crianças virem a mim, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. E quem não se fizer como uma criança dessa, não receberá o reino dos céus. Hoje Jesus fala de uma infância espiritual, não de um infantilismo espiritual bobo, não de infantilismo espiritual, mas de uma infância espiritual. Aquilo que vai ensinar Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma infância espiritual, porque a criança confia plenamente no pai e na mãe. A criança espera do pai e da mãe. E se a criança não vai com a cara da pessoa e não confia na pessoa, ela foge. Ela não se mantém próxima dessa pessoa. Então Jesus vai dizer: quem não se fizer pequeno como uma criança dessa, não receberá o reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse texto de hoje ajude a cada um de nós a refletirmos sobre quantas profanações têm acontecido hoje com as nossas crianças. Quantas crianças são levadas a situações muito difíceis, deplorantes. E quantos meninos e meninas hoje anseiam por ter a presença de um pai e uma mãe na vida deles, porque às vezes o que eles têm são patrocinadores, são promotores, são provedores, que colocam a comida na hora certa, a água na hora certa, que mandam para a escola na hora certa, mas que não dão mais presença, que não dão mais carinho. E quantas crianças são profanadas, sendo entregues à frente de televisão, com programas que vão deturpar totalmente a vida delas. E quantas crianças vão se sentir, então, sozinhas, inclusive os adolescentes, porque muitos pais e muitas mães têm medo dos seus filhos adolescentes. Tem medo deles. Hoje, a palavra de Jesus é para acolher. Aprender a receber, aprender a acolher com caridade, com verdade e, principalmente, não ser um obstáculo, não ser um alfandegário que impeça as pessoas de chegarem até Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Beda, rogai por nós. Paz e bem.